Olá, estamos começando mais uma videoaula. O tema da videoaula de hoje é bacias hidrográficas. Nós vamos falar as principais características que formam uma bacia hidrográfica e as principais bacias hidrográficas do Brasil. Tudo bem? Então vamos lá. Essa bacia que você está dando uma olhadinha aí no slide, né? Você está olhando aí uma maquete do que seria uma bacia hidrográfica. Nós estamos vendo ali desde a nascente do rio, no alto da montanha, até a foz do rio, quando ela vai entrar ali no mar. Então vamos pegar alguns nomes que são importantes aí para entender sobre hidrografia. Onde o rio nasce, ele nasce o que a gente chama de montante. Então a nascente do rio está a montante. Aonde o rio vai desaguar na sua foz está a jusante. Então a nascente do rio é montante, a foz do rio é jusante. Quando eu olho para esse esqueminha, então lá no alto da montanha, montante, e aqui na foz, a jusante, quando o rio está entrando no mar. São duas nomenclaturas importantes. Outra coisa que cai muito, pessoal, e é importante que você saiba a respeito de bacias hidrográficas, é determinar o que é margem esquerda e margem direita do rio. Sempre para determinar o que é margem direita e margem esquerda, você dá as costas, as nossas costas, as costas de um ser humano, você vira de costas para a nascente do rio. Então, quando você se vira de costas para a nascente do rio, você vai determinar o que seria a margem direita e o que seria a margem esquerda desse rio. São nomenclaturas importantes que acabam caindo no vestibular. Bom, quando a gente olha no Brasil, essas são as principais bacias hidrográficas do Brasil. Nós temos aí um conjunto bem grande de bacias hidrográficas. Vocês estão olhando aí no slide, esse slide fica paradinho aí para vocês identificarem as principais bacias. Bacia Amazônica, bacia do São Francisco, bacia do Tocantins-Araguaia, a bacia Platina, que está subdividida em Paraná, Paraguai e Uruguai. Essas são as principais bacias hidrográficas do Brasil. E para que a gente usa, eu vou mexer aqui na câmera, pessoal, só para vocês terem uma noção aqui do slide, tá? E para que a gente usa as bacias hidrográficas do Brasil? A gente usa para navegação, para irrigação, para abastecimento de água, para pesca, para geração de energia. Ou seja, quando a gente fala de bacias hidrográficas, existe uma gama muito grande de pontos que a gente vai levar em consideração para nosso dia a dia, para nosso cotidiano, daquilo que a gente vai utilizar. As bacias hidrográficas são muito importantes para nós no dia a dia, porque nós utilizamos desde a geração de energia elétrica até o abastecimento de água dentro das cidades. Tudo bem? Bom, uma das características que a gente tem aí dos rios brasileiros é que os rios brasileiros, num aspecto geral, eles são de regime tropical. Dois climas norteiam o Brasil. O primeiro clima que norteia o Brasil é o clima equatorial, que fica ali na região da Amazônia, que pega aproximadamente metade do Brasil, e a outra metade do Brasil seria baseada pelo clima tropical, que, grosso modo, é aquele clima que tem duas estações bem definidas. O verão é úmido e o inverno é seco. Então, metade do Brasil é equatorial e metade do Brasil é tropical, sobre a predominância do clima com duas estações bem definidas, verão úmido e inverno seco. Então, quando eu olho os rios brasileiros, as suas nascentes, elas estão, de forma geral, sob o regime do clima tropical, ou seja, verão úmido e inverno seco. Isso significa que os rios brasileiros são rios perenes, ou seja, são rios que correm o ano todo. Por quê? Porque como nós temos 6 meses de chuva, há uma boa quantidade de chuvas em cima das cabeceiras dos rios, o que faz com que os rios acabam correndo o ano todo. Exceção que a gente tem dentro desse assunto é ali na região nordeste do Brasil, que é uma região de clima tropical semiárido, quer dizer, um tropical mais seco. Em alguns lugares nós temos rios que acabam secando. Mas de forma geral, os rios brasileiros então são de regime tropical, com duas estações bem definidas, verão úmido e inverno seco, ou seja, 6 meses de chuva na região desses rios, e são rios perenes, ou seja, rios que correm durante o ano todo. Quando a gente olha o tipo de foz, gente, acredite, é importante que você saiba o tipo de foz. O que é foz? Foz é quando o rio vai entrar no mar, que tipo de entrada ele tem no mar. Existem dois tipos de entrada no mar. Existe uma entrada de um canal só, que eu chamo de estuário, e tem em vários canais, quando o rio vai entrar no mar e ele se abre em vários canais, vários braços, que
que eu chamo isso de delta. Quando eu olho os rios brasileiros, num aspecto geral, eles são rios que têm uma foz em estuário, ou seja, um canal só entrando no mar. Não que nós não tenhamos rios com foz em delta. Nós temos duas discussões para fazer aí, tá certo? Que é o Amazonas e o rio Parnaíba, que fica lá no Nordeste. Eles teriam uma foz aí nesse esquema de delta. Do Amazonas, inclusive, não é um delta tão significativo, mas é em delta, como você está vendo aqui na imagem, tá certo? Deixa eu colocar aqui de uma forma que você possa ver, tá certo? Isso que nós estamos falando. Aqui em cima o Parnaíba, gente, e embaixo o rio Amazonas. Bom, outra característica dos rios brasileiros é que, de forma geral, eles correm numa superfície planáltica, ou seja, eles correm num sentido de ter cachoeira. Se eles são rios que correm num sentido de ter cachoeira, esses rios são muito bons para gerar energia, porque aonde tem queda d'água, dá para montar uma hidrelétrica e dá para ter energia. Bom, quando a gente fala de rio, a gente também tem que levar em consideração os tipos de rio. Que tipos de rios nós temos no Brasil? Nós temos um tipo chamado pluvial, no mundo, aliás, né? Desculpe, no mundo. Nós temos um regime chamado pluvial, nós temos um regime chamado nival e nós temos um regime chamado misto. O chamado regime pluvial é aquele que se abastece com a água das chuvas. O nival depende do derretimento de gelo das montanhas. E o misto é aquele que é utilizado, tá certo? Utiliza várias formas aí na sua formação, ou seja, tanto chuva quanto neve. Esse é o chamado regime misto. Bom, quando a gente olha o Brasil, a gente vai ver que o Brasil tem essa influência, principalmente a chamada influência pluvial, ou seja, influência das chuvas. Mas se você pegar a origem, por exemplo, do rio Amazonas, ele vem ali da região da Cordilheira dos Andes e é uma região montanhosa que é derretimento de neve, tá? Então você tem essa possibilidade dentro do Brasil. Bom, outra característica que é importante a gente saber dos rios brasileiros é aquilo que a gente chama de cheia e vazante. Quando você pegar essas terminologias, cheia é quando o rio está no seu limite máximo. Aí a gente vai olhar por esse esquema que está aqui. Gente, deixa eu puxar a câmera aqui. Por esse esquema que está aqui, você vai conseguir ver isso aí. Então, cheia seria o limite máximo do rio, tá certo? E vazante seria quando o rio está no seu menor volume de água. Então, cheia quando o rio está cheio e vazante quando o rio está no seu menor volume de água. São terminologias que a gente também acha aí sobre a hidrografia, ok? Bom, essas foram terminologias gerais, inclusive incluindo o Brasil dentro dessas terminologias. Aí a gente vai citar algumas bacias importantes. A primeira bacia é a bacia do rio Amazonas, que vem água de Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e Brasil. Vem água de tudo quanto é lugar para formar essa bacia hidrográfica. Pega praticamente metade do território brasileiro e a bacia do rio Amazonas em si, ela recebe muita influência do clima equatorial, que está ali na região da floresta equatorial. Chove muito. Bom, essa imagem é uma imagem muito legal, gente. O de cima é o Rio Negro, o de baixo é o Rio Solimões. E a imagem ali que está em branquinho, aonde os dois rios se encontram, é a região ali de Manaus. Você vai ver que há uma coloração diferente nas águas do rio. O Solimões, ele é mais um xarope da floresta, ao passar pela floresta, pega esses resíduos da floresta, por isso que fica com essa coloração. E o Solimões é um rio mais barrento. Então, um sedimento da floresta e o outro, como se tivesse um chá da floresta, passa pelas folhas e pega aquela coloração, e o outro pega sedimentos de terra e quando eles se juntam até tem uma certa dificuldade de juntar. Bom, quando a gente olha o Amazonas ele tem uma coisa muito interessante. Ele é o maior rio em volume e ele é o maior rio em extensão do mundo. Maior em volume e maior em extensão. Ele vai despejar no oceano 20% da água que vai formar o oceano. É um volume de água enorme, 20% da água que forma o oceano no mundo, gente. No mundo, quer dizer, olha que número significativo que é para o rio Amazonas. Bom, aqui essa imagem é muito bonita, gente. Essa imagem é o encontro do Rio Negro, o xarope da floresta, com o Rio Solimões, o Rio Barrento. Percebe que leva-se um tempo até que os dois rios se misturem. Bom, esse rio tem 80 metros de desnível, esse rio não tem queda de água, tá? A água vai numa velocidade de 2,5 km
por hora, é uma velocidade muito pequena. E aí é o seguinte, essa bacia, a bacia do Rio Amazonas, ela pega uma área gigantesca, ela vai pegar metade do território brasileiro. E olha que coisa louca, ela tem o maior potencial hidrelétrico não instalado do Brasil, porque ele não está instalado. Mas nós temos nesse conjunto de rios que formam o Amazonas, nós temos usinas hidrelétricas. Nós temos, por exemplo, a usina de Balbina, que fica aí na bacia do Rio Amazonas. Nós temos, desculpa aí, gente, nós temos também no Rio Madeira, a usina de Santo Antônio, que está em cima, e Jirau, que está embaixo, também aí dentro da bacia que forma o chamado Rio Amazonas. Lembre-se, estão em rios específicos, não estão no Rio Amazonas. Estão na bacia do Rio Amazonas, porque vão formar o Rio Amazonas. Mas quando a gente olha, por exemplo, Santo Antônio, a usina de cima, e Jirau, a usina de baixo, elas estão no Rio Madeira. Então, mostrando que nós temos usinas instaladas dentro da bacia do Rio Amazonas. Aí nós temos uma das mais polêmicas, eu vou colocar a câmera do outro lado para vocês verem a imagem, uma das mais polêmicas, a usina de Xingu, tá? A usina no Rio Xingu, que é a usina de Belo Monte. Essa deu uma polêmica danada, gente, por conta da área que seria inundada. Floresta, a comunidade ribeirinha, aldeia indígena, essa deu uma polêmica enorme, deu muito o que falar, mas mesmo assim essa usina acabou sendo construída no Brasil, tá? Depois nós temos a bacia do Rio Paraná. O Rio Paraná tem uma coisa, lembra que o Amazonas tem o maior potencial disponível não instalado. O Paraná tem o maior potencial disponível instalado do Brasil. Então o maior potencial instalado está na bacia do Rio Paraná. Aí vocês estão vendo a formação da bacia do Paraná, né? De um lado você está vendo aí o Rio Paranaíba, do outro lado você está vendo o Rio Grande, e a junção dos dois rios forma uma bacia do Rio Paraná. Tudo bem, gente? Bom, vem água de tudo quanto é lugar, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina para formar essa bacia. Bom, o principal rio é o Rio Paraná, né, como nós mostramos aí agora há pouco no mapa. Então, tudo bem, gente? Junção desses dois rios. E aqui, olhando um mapa da bacia hidrográfica da América do Sul, mas específico da bacia do Paraná. E lembrando, essa bacia do Paraná está naquilo que a gente chama de bacia do Prata, que junta com o Paraguai e que junta com o Uruguai. Então, quando a gente olha aí, a gente está vendo a bacia do Paraná, que está descendo, que vai juntar com o Paraguai, que vai juntar com o Uruguai e que vai formar o Prata. Bom, voltando, a bacia do Paraná tem o maior potencial hidrelétrico instalado do Brasil. Além de tudo, também tem um pouco de navegação. Não é muito da navegação, é mais para potencial hidrelétrico mesmo. Bom, gente, só para vocês terem uma ideia, tem em torno aí de 70% da potência hidrelétrica instalado no país, tá certo? E esta é uma das maiores hidrelétricas que a gente tem, não só no Brasil, mas também no mundo, que é a hidrelétrica de Itaipu. A hidrelétrica de Itaipu começou a ser construída no início dos anos 70, é um projeto binacional do Brasil e do Paraguai. Quando ela foi construída, ela tinha, quando foi feita a obra, foram 18 turbinas, 9 turbinas do Brasil, 9 turbinas do Paraguai. A obra ficou em 20 bilhões quando essa obra foi feita. Então olha a magnitude dessa obra, que começou no início da década de 70 com esse projeto original e com esse valor de obra. O concreto foi gigantesco, daria para fazer 8 cidades iguais a Campinas. Essa imagem que você está vendo em cima é o vertedouro, é o que joga o excesso de água fora. E aqui do lado da câmera você está vendo ali a usina lá ao fundo, aonde gera a energia elétrica. Tudo bem, gente? Bom, outra bacia importante que nós temos é a bacia do Tocantins-Araguaia, também é uma bacia muito importante. De um lado você tem o rio Tocantins, do outro lado você tem o rio Araguaia, você vai perceber que lá em cima os dois se juntam e formam Tocantins, e lá em cima você está vendo uma importante usina hidrelétrica, um laguinho lá em cima nesse mapa, que é a hidrelétrica de Tucuruí. A hidrelétrica de Tucuruí custou 8,5 bilhões de dólares com 14 geradores. Então, uma importante bacia hidrográfica aí. E para a gente finalizar, nós temos a bacia do São Francisco, né? Um rio totalmente brasileiro, nasce no Brasil e acaba no Brasil, nasce em Minas Gerais, na Serra da Canastra, e termina ali entre Alagoas e Sergipe.
passa pelos estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. É chamado de Rio da Unidade Nacional por unir várias regiões do Brasil. Bom, ele nasce numa região de clima tropical, por isso que ele é um rio que não vai secar. Então o Rio São Francisco, apesar de cortar uma área seca, que é o sertão nordestino, ele não seca porque ele nasce numa área chuvosa e vai desembocar ali no Atlântico, apesar de cortar o sertão nordestino. Bom, para que serve esse rio? Esse rio é pouco utilizado para navegação, não muito, viu gente, por causa das quedas de água, pouco utilizado, tá? Muito aproveitado para projetos de irrigação. Esse projeto de irrigação é ali na margem do São Francisco, tem uma ampla produção de frutas, principalmente uva, que é produzido ali pela irrigação do São Francisco, mas essa irrigação mais antiga. E também é utilizado na geração de energia elétrica. Essa imagem que vocês estão vendo é a imagem do lago de Sobradinho. Sobradinho, que é uma usina que se destaca inclusive dentro dos mapas, 350 km de comprimento, por isso que ela aparece nos mapas aí quando a gente fala da usina de Sobradinho. Bom, inundou 4 municípios, olha que coisa maluca: Casa Nova, Santo Sé, Pilão Arcado e Remanso desapareceram debaixo das águas da usina da usina de Sobradinho, no Rio São Francisco. E agora, um projeto polêmico, e encerrando a aula de hoje, é o projeto de transposição das águas do Rio São Francisco. Eu vou colocar a imagem da câmera aqui, né? Você está vendo aí os canais que tiram água do Rio São Francisco e levam até reservatórios e depois a distribuição dessa água. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa obra. Opa, gente, desculpa aí. Vamos falar um pouquinho sobre essa obra. Essa obra, gente, a obra de transposição do São Francisco, é uma obra que foi iniciada em 2007 no governo Lula, foi orçada em 4,5 bilhão de reais, depois no governo Dilma já tinha ido para 8 bilhões de reais e hoje já ultrapassou esse número, tá? Mostrando que obra no Brasil sempre tem esse problema de ficar com valores alterados. O primeiro trecho dessa obra, por incrível que pareça, foi inaugurado pelo governo Temer, quer dizer, foi iniciada pelo governo Lula, tocada pelo do governo Dilma, mas inaugurada pelo governo Temer. Pelo menos o primeiro trecho da obra foi inaugurado pelo governo Temer. Bom, quando essa obra estiver pronta, concluída, ela está quase concluída, quase concluída, gente, ela vai atender, nós estamos falando de mais de 90% já de conclusão, né, a hora que estamos gravando essa aula. Vai atender 12 milhões de pessoas em quase 400 municípios. Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte vão ser atendidos aí por esse projeto. Tudo bem, gente? Bom, eu vou parar a aula por aqui no projeto de transposição do São Francisco. A gente continua na próxima. Valeu, moçada!